Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E hoje já estamos aí com o 22º episódio. Novamente, muito obrigado a todos os meus ouvintes assíduos, né? Me desculpem por não estar trazendo os meus EPs semanalmente, porque eu sou um vagabundo. Às vezes dá preguiça mesmo de vir pra cá. Ou como diria na análise, né? Às vezes pode ser uma resistência também, porque, eu mexo com muita coisa minha aqui dentro também. Que acaba sendo um pouco caralho, né? Acaba sendo muito desconfortante, então pode ser um pouco disso também. Né? Parece que quanto mais eu me aprofundo, mais eu me encontro e mais ao mesmo tempo eu me desconforto. E essa é a ideia do projeto, né? Então não faz muito sentido eu não vir pra cá. Mas enfim, logo eu volto com os EPs semanais. Hoje eu queria muito, na verdade eu quero, né? Abordar sobre o fator de mudança, né? A maneira em como eu venho me percebendo com relação às minhas mudanças assim, e também a forma em como eu venho lidando, né, com essas mudanças assim. Quando a gente fala de mudança é algo muito estranho, não é algo muito aceitável de início, né? É como se tu olhasse no espelho e tu falasse, caralho, velho, tá começando a aparecer uns pelinhos grisalhos ali, né? Eu tenho alguns na barba assim já, e eu tenho um único assim cabelo grisalho no meu peito e eu falo assim, porra, eu acho que essa é a consequência dos 33 anos, né? E é algo interessante, é algo muito interessante assim. E eu fiquei muito contente que um paciente meu, mês passado, me disse, nossa, Zé, pô, achei que tu tinha uns 25 anos. Eu falei, caralho, velho, pô, ganhei meu dia hoje, né? Então ainda bem que a câmera, né, ela acaba afastando muito essa questão da longevidade, né? Mas enfim, foda-se. Acredito que vai ser muito sobre isso mesmo, assim, sobre a questão da maneira como eu lido com relação às minhas mudanças, assim. E também as possíveis não é controlamento, né? Não existe, nem sei se existe essa palavra, mas a maneira em como eu não controlo algumas coisas também, que eu aprendi isso durante o tempo, tá bom? Vem comigo no EP que tu vai entender. Como muitas pessoas sabem, eu sou psicólogo clínico, sou psicanalista, tenho 3 pós-graduações. E eu tenho muito arsenal de conhecimento e ferramentas e recursos para poder ajudar todo paciente que me procura. E o mais interessante é que, de fato, todas as pessoas que procuram um profissional é porque elas querem resolver algum BO, algum tipo de problema, né? Elas querem que alguma coisa mude. E é muito interessante ver esse lado da moeda, porque quando eu tiro meu jaleco e eu assumo uma postura de também paciente, de ser um sujeito que tem problemas, que tem dificuldades, cara, literalmente o jogo vira, assim, né? Às vezes eu me sinto um pouco travado, um pouco estagnado, um pouco sem saída, um pouco, digamos, totalmente perdido, né? E talvez essa seja a sacada mais interessante desse jogo, assim, que chama-se vida. Porque eu percebo que eu não preciso ter todas as respostas a todo momento. Eu percebo e entendo que eu também sou gente, assim como tu que tá aí do outro lado tá me ouvindo também, né? Mas tem uma coisa muito importante, além de tudo isso, que é o fator de desconforto. Eu percebo que eu lido muito bem com alguns possíveis desconfortos, assim, né? Principalmente acerca da distância, né, da minha família, acerca da saudade deles também, acerca do que significa, ou minimamente, é o peso dessa palavra que a gente carrega, que muitas vezes a gente não consegue dar conta, que é sobre o amor. E eu fiquei analisando, né, durante essas semanas, assim, o quanto que eu me considero de fato foda, sabe? Pensando sobre isso, assim, sobre a maneira em como eu lido com o luto da minha irmã, o luto do meu avô que faleceu, de algumas outras pessoas queridas que também já foram, da maneira em como estar longe é muito difícil também, da forma em como foi difícil eu ter saído do meu trabalho de CLT, que eu fiquei por 8 anos e migrei pra psicologia, da maneira em como eu venho trabalhando em home office de casa, 2 anos e meio já, em como também me afastei de algumas pessoas, de alguns ciclos, de algumas amizades. Aprendi, de fato, né, a colocar uma pedra, né, em cada situação que não fazia mais sentido. Também como aprendi a colocar possíveis pontos finais em relações que já não agregavam em mais nada. E talvez tu esteja do outro lado pensando assim, mas caramba, pô, mas então as relações por si só pra ti tem que ter uma intenção? Sim, pra mim sim. Eu não vou gastar energia, eu não vou gastar tempo com pessoas que pra mim não só me agregam, mas assim que não fazem sentido, entendeu? Só pra bater ponto. Eu tenho usado muito essa expressão bater ponto, né? Que o Vitor é um colega meu que usa muito essa expressão, que eu acho muito interessante, assim, né? Que é o bater ponto, né? Que pra quem trabalha na indústria, né? Então, enfim, qualquer lugar de trabalho. Tu vai lá, faz o teu e vai embora.
É isso. Daí pra mim relação não é isso. Relação é troca, é mútua, né? É recíproca. Então, de fato, eu não tenho relações assim não, né? Que tipo, só olham pra mim pra quando só precisa de mim. Ou quando só, de fato, é por uma questão de necessidade dela. Ah, vai se ferrar. Não, eu não curto relações mais assim, não. Eu aprendi, de fato, a colocar um ponto final nisso sim. Eu acredito que quando a gente tem uma relação, ou outras relações que de fato tem uma intenção de ser mais que aquilo, acho que são muito mais verdadeiras, sabe? E não que, tipo, não tenha só colegas de rolê pra sair, só colegas pra fazer um happy hour no fim de semana. Tenho sim, bem de boa. Só que hoje em dia eu aprendi a, como eu falei em um podcast meu aqui, né? A escolher meus colegas e amigos como se fossem feijões, né? São bem seletos mesmo, né? Então, eu sei quem eu quero muito bem na minha vida, assim. Que se amanhã eu precisar ligar de madrugada, eles vão me atender. Se eles ligarem pra mim de madrugada, eu também vou atender eles. E pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Então, acho que essa é uma das pegadas, assim, sobre mudança. Essa dificuldade, né? Que eu vejo que muitas pessoas têm na clínica e ao mesmo tempo fora dela, até mesmo eu enquanto sujeito, de aprender a colocar um ponto final nas coisas, né? E colocar um ponto final em uma coisa, em uma pessoa, em um relacionamento, em uma história, é algo muito difícil. Não só pelo fato de colocar um ponto final, mas é de tu entender e compreender o que pode te afetar em todas as questões de contexto. E de fato, de tu perceber, entender e compreender de que tu não vai ter controle sobre todos eles, né? Tu não vai ter controle sobre como isso vai reagir, como as pessoas vão sentir, o que elas vão pensar, o que elas vão achar, o que elas vão dizer, em como elas vão estar se relacionando com isso que tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É um furdunço, assim, às vezes muito infernal, sabe? E muitas vezes dentro do meu trabalho, é uma coisa que eu trago, né, pros pacientes, assim, com relação a tudo que pode acontecer. Tanto é que é um dos meus motivos que eu acho muito legal da minha parte, que eu nunca romantizo a terapia no meu processo. Eu nunca digo que ela é bonita, eu nunca digo que ela é gostosa, nunca digo que ela é maravilhosa, nunca digo que ela é leve. Não! Isso tudo é consequência. É chato tá aqui, é infernal às vezes. Às vezes a pessoa olha pra mim, ela não quer estar ali na sessão. Ela odeia às vezes aquele processo. Eu tenho uma paciente que, nossa, adoro muito, ela é muito interessante, porque ela é muito honesta comigo, assim, muito sincera. E uma das coisas que eu gosto muito na minha relação com meus pacientes é que eles são muito honestos comigo, assim. E a gente tem uma liberdade, assim, muito, muito do caralho, assim, um com o outro, assim, sabe? Que um dia ela pegou e me mandou eu ir a merda no final da sessão. Ela pegou e falou assim, Zé, eu odeio estar aqui. Eu falei, tá bom, porque tu veio? Porque eu tenho que vir resolver essa merda. E tu também vai a merda. E a gente começou a rir, assim, do jeito, assim, mano, foi muito interessante, foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal. E até hoje estamos juntos aí, há 1 ano e meio já e tal. E o que eu quero dizer com isso? É o fator de que me apresentem alguém que cresceu no conforto. É isso que eu quero pedir pra vocês que estão me ouvindo. Me apresentem alguém que cresceu no conforto. E quando eu digo crescer no conforto, não é o fato de evolução biológica ou então comportamental. Não comportamental, mas numa questão de estrutural óssea e de células. Não, tô falando de jeito subjetivo mesmo, entendeu? É um ponto que eu tô querendo dizer. Me apresentem alguém que cresceu somente no conforto. Não existe, não tem como. Não tem como, muitas vezes. Até tenha, talvez tenha, né? Talvez esteja dizendo um monte de bulhufas aqui de merda e tá tudo bem. Mas eu acredito que assim, que tem muitos danos também, né? Eu acho que vai crescendo uma bolha tão grande em volta do sujeito de que quando ele lida um pouco mais com a realidade fora da bolha dele, ele se frustra, né? Ele volta rapidamente assim pra onde é o conforto dele, né? Então, assim, eu acredito que assim, esse lance da mudança pra mim, eu vejo muito como sendo algo muito cuidadoso, né? Quando a gente para, ou melhor, quando eu paro pra poder pensar, analisar e tentar entender um pouco mais acerca disso, assim, em como as coisas foram acontecendo comigo, em como eu fui me permitindo, em como eu fui lidando, abordando, tentando entender, cara, na moral, assim, ó, é muito trabalhoso. Nossa, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Porque tu começa a montar como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Quando tu acha que tá tudo certinho assim, que tu colocou e tu vê assim, e não é aquela imagem, tu muda de novo, tu quebra a cabeça de novo, e às vezes tu mesmo tá escondendo uma peça que tu não quer fazer que aquela imagem, ela se complete, sabe? Porque tu tem medo do que vai aparecer ali. Porque muitas vezes tu tem receio do que pode te mostrar, o que tu não tá querendo enxergar, ver e observar. E minimamente também tu não quer absorver.
Porque quando a gente absorve coisas da nossa vida e passa pela, pela tua percepção de filtro, tu entende a tua posição nos teus relacionamentos, a tua posição no teu trabalho, entende os teus posicionamentos, entende a maneira em como os papéis que tu assume na tua vida, tudo começa a desmoronar, sabe? E pra mim foi preciso muitas coisas desmoronarem pra que eu crescesse também, né? O ideal de José, o ideal meu enquanto filho, enquanto marido, enquanto namorado, enquanto o cara que trabalhava na indústria, enquanto profissional também. Então acho que quando o ideal da gente ele se desmorona, pra mim só demonstra o quanto eu tenho mais pra aprender, né? O quanto eu tenho mais pra poder melhorar. E é por isso que eu não gosto muito da frase quem que tu é, né? Tipo, quem é o José? Não, eu sempre prefiro dizer isso pros meus pacientes, né? Pra quem que tu tá se tornando, né? Porque o se tornando, ele indica muito aquela questão de crescimento, de constância, de sendo, né? Não simplesmente por Algumas coisas, de fato, na personalidade fazem parte da gente, né? Mas não significa que a gente também não consiga mudar, tá? Sendo um pouco menos, né? Então, eu acredito que parte muito dessa pegada, sabe? A mudança, ela é algo muito, de fato, né? Além de ser subjetiva, mas ela é algo que eu percebo que tem que ser visto com muito carinho e muito cuidado, sim. Muito, 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 muito mesmo, assim. E é muito difícil pra gente entender e compreender isso. Imagina, quiçá, a gente falar sobre isso com alguém, né? Comentar sobre isso com alguém. E é por isso que quando eu vou pra minha cidade, muitas pessoas dizem, nossa, mas tu tá muito diferente. Eu falo, graças a Deus, que bom que eu tô diferente. Imagina eu 10 anos morando aqui, não mudar porra nenhuma. Que merda, né? Que adianta então, né? Eu tá estudando e tá fazendo outras coisas e no meu trabalho, lidando com um monte de gente, e não mudar nada. Como assim não muda nada? Claro que muda, velho. É outro estado, outra cultura, outros costumes, outras pessoas, outras etnias, de outros lugares do Brasil. Nossa, eu sou muito agradecido por ter vindo pra cá, porque eu conheci gente de muito lugar do Brasil e do mundo, assim, né? Tipo, haitiano, conheci africano, venezuelano, boliviano, gente da Costa do Marfim que trabalhou comigo. É muito legal, mano. Do Paraguai, do Uruguai. Então, é muito baiano, sergipano, paulista, nordestino, né? Tipo, lá do Maranhão também e tal. É muito legal, mano. É muito legal. Eu só percebo, né? Me lembrando de tudo isso agora, o quão pequeno eu era, mas ao mesmo tempo o quão crescido eu fui me tornando, né? Tipo, eu me permiti, assim, conhecer tanta gente nova, assim. É fantástico, mano. O Brasil, ele é cheio de culturas, assim, cheio de gente muito bacana pra conhecer do outro lado, sabe? E vai muito depende também da gente, como a gente se permite se abrir pra esse novo entrar, né? Como até mesmo um dos podcasts meus últimos que eu disse, né? A gente tem que permitir que o velho saia pra que o novo entre, né? Quando eu falei sobre a compra da cozinha nova. E hoje em dia eu tô tudo besta aí com a cozinha nova, todo bobão, babão, assim. É muito linda, muito bonita. Eu gosto muito de estar na minha cozinha, de limpar minha cozinha, de fazer as coisas nela ali também junto com a minha esposa e deixar ela bonitinha ali. Muito legal, muito legal. Então, tipo assim, até o ambiente da gente, o humor muda, né? Então, eu acredito que é muito nessa pegada, sabe? A mudança, ela é algo muito necessário, só que ela se torna mais efetiva quando a gente se permite. E eu sei, entendo e compreendo de que chegar nesse momento de permissão é muito doloroso, é muito complicado, é muito chato, é muito evitativo, é muito resistente. Mas, de novo, eu pergunto e questiono. Me apresente alguém que mudou somente no conforto. Eu quero tentar conhecer essa pessoa, porque eu não acredito nisso, né? E, de fato, aqui é um meu lugar de fala de eu dizer que eu não acredito, que eu não acho legal e, enfim, né? Foda-se. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acredito que um dos pontos assim, importantes pra mim é que é o fator de que a mudança ela é necessária e que com ela comumente vem o desconforto, vem o desprezo, tanto de ti contigo mesmo, principalmente, né? Porque quando a gente muda, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça, assim, na nossa mente, enquanto discurso, é a negação, né? Quando a gente tá mudando, quando a gente tá deixando de ser quem a gente é, ou melhor, trazendo a nossa essência, o desprezo, a evitação e a negação é a primeira coisa que acontece. E quando isso acontecer contigo do outro lado aí, abraça isso, tá? Abraça isso, porque eu acredito que isso sempre esteve aí, só que tu sempre tamponou a tua vida toda. Então, quando tu tiver uma ideia nova, abraça isso. Quando tu tiver um desejo que tu tá trazendo lá de antigamente, abraça isso também.
quando tu tiver alguma ideia, alguma novidade, alguma coisa que tu deixou de fazer por muito tempo, por N questões, e se tu vier à tona, abraça, né? Se tu tem pessoas pra te apoiar, pra te dar um suporte, dar um apoio, te orientar e te empurrar, abraça, né? Não deixa passar isso, não. Eu sou muito a favor de que a gente só tem uma vida, velho. É uma única vida. Uma única vida. Uma única vida. Foi até no meu último podcast que eu falei sobre isso, né? Quando a finitude bate a porta, a gente começa a se coçar. Né? Então, não espera chegar no hospital e o médico dizer que tu tem 2 meses de vida. Não espera tu sofrer um acidente pra depois tu ver, tipo, caralho, agora minha vida mudou, vou ter que dar mais valor. Não espera tu perder alguém querido que foi novo pra tu poder olhar e dizer assim, caralho, pô, acho que agora eu tenho que dar um jeito. Não espera não, velho. Espera não. De fato, tente minimamente não esperar essas coisas acontecerem, sabe? Não aguarde isso acontecer. Não é legal. Não é legal. Tá bom? Acredito que por hoje é hoje. Opa, acredito que por hoje é só. Eu queria muito trazer esse lance de como nessas mudanças, assim, elas me afetaram, e ao mesmo tempo como eu lido com isso. Espero que tenha te feito. Porra, hoje tá feio, hein? Meu Deus! Espero muito que tenha te feito sentido. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, direta ou indiretamente. Meu muito obrigado e eu espero vê-los novamente semana que vem. Tá bom? Obrigadinho, valeu e tchau.